Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo das quartas da matemática, mas vocês já devem ter notado que esses vídeos não têm saído com a frequência semanal e nem mesmo às quartas-feiras. E eu acabei fazendo a opção de produzir menos vídeos para tentar melhorar a qualidade deles. Vocês vão perceber que esse vídeo já vai ter uma qualidade um pouco maior do que os vídeos anteriores. E nele nós vamos responder a pergunta do Eric Rodrigues. Vamos lá. Vamos então ver agora a pergunta do Eric. Como se calcula o seno de ângulos que não são notáveis nem podem ser decompostos em ângulos notáveis? Por exemplo, seno de 3. Eric, a resposta para essa sua pergunta consiste em escrever o seno de x como uma série de potências. Como é que eu calculo o seno de x? Jogando nessa fórmula aqui, que fornece o valor do seno de um ângulo qualquer. É claro que tudo que você vai obter por essa fórmula é uma aproximação tão boa quanto você desejar, porque você tem, para ter o valor exato, você teria que ter infinitas parcelas, mas não é possível calcular com infinitas parcelas, né? Por razões óbvias. Quanto mais parcelas você colocar nessa fórmula, mais próximo do valor do seno de x você vai estar. Essa fórmula consiste em escrever as potências ímpares de x divididas pelo fatorial do expoente, alternando os sinais dos coeficientes em positivo e negativo, começando pelo positivo. Assim você obtém o seno de um ângulo qualquer e existe uma fórmula similar para o cosseno, só que utilizando expoentes pares. Inclusive esse 1 que aparece aqui você poderia interpretar como x elevado a zero sobre zero fatorial, que vai dar 1. E os sinais também vão alternar, só que os expoentes agora vão ser pares e os fatoriais que aparecem aqui embaixo também, né? Então, curiosamente, né, seno é uma função ímpar e cosseno é uma função par. Vamos ver então como utilizar essa fórmula. O valor do seno de 3 radianos, lembrando, colocar o ângulo em radianos, né? Porque essa fórmula aqui, para você utilizar ela, o seno tem que estar em radianos, o x em radianos, tá? Se eu jogasse seno de 3 radianos na calculadora, ela me forneceria esse valor aqui. Essa reticência indica que isso continua, né? Se eu fizesse o cálculo utilizando a fórmula com 5 termos, eu ia achar este valor aqui, que me dá um resultado correto aí com 2 casas decimais. Para 5 termos. Se eu quisesse uma aproximação melhor, eu precisaria de mais termos. Então aqui, 5, 6, 7, né? Com 7 termos, nós temos essa aproximação aqui, que, veja bem, até a quinta casa decimal, na quinta casa decimal é que vem a divergência, né? Até a quarta decimal está tudo igual. Se eu acrescentasse ainda mais 3 parcelas, aí você já tem uma aproximação muito melhor para esse valor do seno de 3, com 8 casas decimais corretas. A divergência vai se dar lá na 9ª casa decimal. Seguindo aqui, essa é a fórmula, então. Você provavelmente quer saber por que essa fórmula é verdadeira. Quer dizer, por que eu consigo calcular o seno de x utilizando essa fórmula? É uma pergunta justa. Para responder essa sua pergunta, eu vou mostrar a demonstração que aparece no excelente livro do professor Gilberto Garbi, O Romance das Equações Algébricas. Quem não leu esse livro, aconselho a leitura, vale muito a pena ler. Então, a ideia é pensar, imaginar aqui, bem, imagine que eu quero escrever agora o seno de x como uma série de potências. Tudo bem? Mas eu não sei quais são os coeficientes dessa minha série de potência. Eu tenho que ir atrás desses coeficientes. Como eu vou encontrá-los? Bem, agora a gente vai precisar, não tem como fugir disso, de algum conhecimento de cálculo diferencial integral, né? Mas é um conhecimento bem básico. Basicamente, você precisa saber
como é que você deriva monômios como esses aqui, né? E também saber como é que você deriva funções trigonométricas, as funções trigonométricas seno e cosseno, tá bom? E entender de derivadas de ordem superior. Mas são todos conteúdos bem básicos para quem fez cálculo, né? Vamos lá. Então, primeiro passo, vamos derivar o seno de x. Derivando aqui a função seno, nós sabemos lá do cálculo que o resultado vai ser o cosseno de x. Vamos então fazer a segunda derivada. O que é a segunda derivada? É derivar o resultado da primeira derivada, ou seja, derivar duas vezes, né? Nós sabemos também do cálculo diferencial integral, conhecimento básico, que a derivada do cosseno de x, que é o resultado da primeira derivada aqui, né, é menos o seno de x. Então, por isso aqui a segunda derivada do seno vai ser menos seno de x. Então, fazendo a terceira derivada, que consiste em derivar a segunda derivada, nós vamos ter o quê? A derivada do seno de x é o cosseno de x. Quando nós temos uma função multiplicada por uma constante, nós derivamos a função e multiplicamos pela constante. Então, como a derivada do seno é o cosseno, e esse seno está multiplicado por menos 1, o cosseno vai ficar multiplicado também por menos 1. Então, a terceira derivada do seno é menos cosseno de x. Façamos ainda a quarta derivada, né, da função seno. A quarta derivada vai resultar em seno de x. Por quê? Porque nós vamos derivar a terceira derivada. A derivada do cosseno é menos o seno. Como estava multiplicado pela constante menos 1, vamos ficar com menos seno, que vai dar seno de x. Nesse ponto, você deve notar que nós voltamos aqui para o seno de x. Então, se nós continuássemos derivando, nós iríamos cair num processo cíclico. A derivada do seno daria novamente cosseno, a derivada do cosseno novamente menos seno, a derivada do menos seno daria novamente menos cosseno e assim por diante. Então, nós sabemos que nós caímos aí no processo cíclico. Muito bem. Então, agora o que nós vamos fazer é derivar esta equação bem aqui. Qual vai ser o resultado da derivada do seno de x? Nós já vimos, vai ser o cosseno de x. E vamos ver agora a derivada de cada termo desses. Então, derivada do seno menos cosseno de x. A derivada da constante vai dar zero, então esse primeiro termo zera. A derivada de um número de uma constante multiplicada por x vai dar a constante. A derivada de uma constante aqui multiplicando x ao quadrado, o que a gente faz? A gente aprende isso. Para x elevado a n, como é que a gente deriva isso, né? A uma constante multiplicando x elevado a n. O n cai multiplicando e o expoente fica subtraído de uma unidade. Nesse caso, n é 2, né? Então, vamos ter aí 2 vezes o A2 vezes x, o expoente é 1, né? Que é 2 menos 1. E assim nós vamos fazer para cada um desses termos. Aqui o 3 cai multiplicando, e o expoente que era ao cubo vira quadrado, e assim por diante, tá? Que já está resolvido aqui. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa equação que nós acabamos de obter e vamos derivá-la. Nós já vimos que isso é equivalente, então, a fazer a segunda derivada do seno de x, que nós vimos vai ser menos seno de x, né? E aí, achamos aqui menos seno de x, essa derivada da constante vai zerar, aqui novamente vai dar a constante, aqui o 2 cai multiplicando, e assim nós derivamos cada um desses termos, obtendo esses termos que vocês estão vendo aqui, já está resolvido. E aí nós vamos pegar essa expressão que nós acabamos de obter, vamos derivar, obtendo o que vocês já estão vendo aqui, tá? Quem quiser pausar o vídeo e fazer as continhas vai chegar à conclusão de que é isso mesmo. E, fazendo a derivada novamente, nós chegamos a essa expressão aqui, seno de x, taranã, taranã, taranã. Tá. O que está acontecendo aqui? Se você prestar atenção, o único termo que depende de x em todas essas equações, inclusive a primeira aqui, o único termo que não depende de x, perdão, é o primeiro termo. A primeira parcela aqui do segundo membro não depende de x. E devido a esse processo de estar sempre derivando o termo anterior, o que está acontecendo é, aqui
a primeira constante, A0, ela está multiplicada por 1, que é 0 fatorial, note. A segunda está multiplicada por 1, que é 1 fatorial. Então, A1 está multiplicado por 1 fatorial. O A2 está multiplicado por 2, que é 2 fatorial. O A3 está multiplicado por 2 vezes 3, que é 3 fatorial. O A4 está multiplicado por 2 vezes 3 vezes 4, que é 4 fatorial. E se nós fôssemos fazer mais uma derivada aqui embaixo, né, o que ia surgir? A gente está nesse ciclo, né? Cosseno, menos cosseno, seno. Então, o próximo seria, de novo, cosseno, não é isso? E o cosseno de x ia ser igual ao quê? Isso aqui tudo é constante a zerar, e esse aqui ia aparecer só a constante, né? Já que está multiplicado por x. Então, o próximo daria, olha, 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, que é o 5 fatorial. Ia multiplicar só o A5 aqui, né? E se a gente ainda fosse derivar esse termo aqui, o 2 ia cair multiplicando, ela 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6, que ia ser quem? 6 fatorial multiplicando o A6, que ia ser já na outra derivada, né? Então, sempre vai surgir aqui o fatorial do índice do coeficiente que a gente está considerando, né? Então, vamos ver. Qual é a sacada, então? Como é que eu vou determinar os valores de A1, de A2, de A3, de A4, do A0? A sacada aqui é perceber que, como esses são os únicos termos que não dependem de x, eu posso simplesmente substituir x por zero em todas essas expressões para determinar esses coeficientes aí. Nós sabemos que o seno de zero é igual a zero e o cosseno de zero é igual a 1. Ou seja, essa expressão aqui vai dar 0, essa aqui vai dar 1, essa aqui vai dar 0, essa aqui vai dar menos 1, essa aqui vai dar 0, e assim sucessivamente. E todos esses outros termos vão zerar e vão sumir. Todos eles vão sumir. Vai ficar só, vamos ver o que vai ficar? Vai ficar só isso aqui, ó, seno de zero é igual ao próprio a zero. Conclusão, como seno de zero é zero, a zero é zero. Cosseno de zero vai ser só o próprio A1, que implica que A1 é igual a 1, já que cosseno de zero é 1. Aí, a equação seguinte vai ficar menos seno de zero é igual a 2 fatorial a 2. Todos os outros termos iam zerar. Conclusão, como seno de zero é zero, vamos ter zero igual a 2 fatorial a 2. Esse 2 fatorial passa dividindo, que implica que A2 é igual a zero. Aqui, menos cosseno de zero vai dar o quê? Cosseno de zero é 1, então vai ficar menos 1. E isso era igual ao 3 fatorial a 3, todos os outros termos zeraram. E aí, esse 3 fatorial passaria dividindo e ficamos com isso aqui, né? O A3 é igual a menos 1 sobre 3 fatorial. E assim, sucessivamente, nós obteríamos A4 igual a 0, A5 igual a 1 sobre 5 fatorial, A6 igual a 0. Note, então, que todos os coeficientes de índice par, eles estão associados a senos de zero agora. E seno de zero sempre é zero, menos seno de zero também, né? Então, sempre está associado ou seno de zero ou menos seno de zero, que sempre vai dar zero. Por isso, todos os coeficientes de índice par vão zerar. Já os coeficientes de índice ímpar estão associados aos cossenos de zero, seja cosseno de zero, seja menos cosseno de zero. E ficam se alternando, cosseno de zero, menos cosseno de zero, cosseno de zero, menos cosseno de zero. Por isso, os sinais aqui vão ficar alternando, porque ora o resultado vai ser 1, que é cosseno de zero, ora vai ser menos 1, porque é menos o cosseno de zero. Então, vamos obter sempre aqui os inversos dos fatoriais dos números ímpares, mas com os sinais alternados, né? Menos 1, menos 1 sobre 3 fatorial, 1 sobre 5 fatorial. O próximo seria o quê? Menos 1 sobre 7 fatorial. Né? Então, nós agora sabemos quais são esses coeficientes aqui. Basta que nós substituamos estes coeficientes na fórmula que a gente tinha seno de x como uma série de potências. E aí nós obtemos exatamente aquela fórmula que a gente estava utilizando. Então, gente, muito obrigado. É isso.
Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês.